dia da caça, outro do caçador. Ontem, o Atlético vai às redes sociais para poder causar polêmica contra o Cruzeiro. Hoje, o Atlético é mira nas redes sociais por ligação ao PCC. Que nem meu colega, o cabuloseiro, disse aqui, ó. Vai ficar bacana isso aí no Fantástico, hein? Já imaginou? A casa tá caindo. Primeiramente, o vídeo que eu vou trazer para vocês é do Paulo Brax, CEO do Atlético Mineiro, dizendo que vai entrar com ação contra o Caio Jorge, atacante do Cruzeiro. O atacante do Cruzeiro. Em relação ao Ivan Roman, estamos entrando com uma notícia de infração no STJD, na Justiça Desportiva, em desfavor do atleta Caio Jorge. Não estamos falando da cotovelada que ele dá no Ivan Roman, que gera, na minha opinião, erradamente um cartão amarelo. Não estamos falando do gesto de roubo que gerou o cartão vermelho, mas sim de uma atitude covarde e desleal que ele teve com um colega de profissão. Ciente de que o Ivan tem uma fratura na mão, ele fez o que fez. Então o tribunal vai analisar se foi uma agressão, se foi uma conduta contrária à ética, à disciplina, mas a gente precisa levar o caso para a Justiça Desportiva. E um jogador que pleiteia uma vaga na seleção brasileira não pode ter, na nossa opinião, uma atitude covarde como essa. Então, assim que tiver um prosseguimento desse processo ou uma data de julgamento, todos serão informados. Aparentemente, até hoje, não superaram a eliminação diante do Cruzeiro na Copa do Brasil. Dos quatro gols do Cruzeiro na goleada no agregado, somente o Caio Jorge fez 3, né? 3 foram dele. Aí eu fico imaginando essa turma aí, que fica reclamando aí do lance do Caio Jorge com Ivan o quê? Nem sei o nome do rapaz. Ivan Roman. O que esses caras faziam na década de 80, 90? Mano, aquilo lá que rolou, aquela malícia do Caio Jorge, pô, a cada 5 minutos acontecia um clássico Atlético e Cruzeiro e o juiz, ó, passava um pano legal. Engraçado isso que até hoje, né, não teve notinha, vou entrar no STJD porque o Lianco pisou no Dudu na 92, né? Engraçado. Aquilo ali é raça, né? Raça. O que o Caio Jorge fez é inadmissível. A hipocrisia reina, viu? E como? Hora de falar sobre o Cruzeiro, que pode perder Caio Jorge por várias partidas daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Primeiro, por conta da expulsão contra o Atlético, ele cumpre suspensão no final de semana. Você vai lembrar que o Caio Jorge foi flagrado fazendo gesto de roubo. Até por isso, com a ajuda do árbitro de vídeo, o árbitro em campo o expulsou. Então, revolta dele, ok. O problema é o gesto, né? Engraçado, né? O gesto é mais penalizado do que o erro. Erro grotesco da arbitragem, né? Uma partida de suspensão já é líquida e certa, mas para punições, para atitudes como essa, as punições podem chegar até 6 jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Seria um enorme desfalque para a reta final do campeonato, colocando em risco, inclusive, a chance de o Caio Jorge virar artilheiro da competição. Para piorar, vale contar que o Atlético Mineiro entrou com uma notícia de infração no STJD contra o Caio Jorge. O Galo afirma que o atleta teve uma atitude covarde e desleal ao apertar a mão do zagueiro Ivan Roman. Já se sabia que o Roman estava se recuperando de uma fratura na mão. Ele inclusive usava uma faixa na mão direita, foi a mão que o Caio Jorge apertou. Por essa atitude existe o risco de a punição ao Caio Jorge se tornar ainda maior. O Paulo Brax, que é o homem forte do futebol do Galo, chegou a dizer o seguinte, abre aspas, um jogador que pleiteia uma vaga na seleção brasileira não pode ter uma atitude covarde como essa. Só para completar, importante registrar que o Cruzeiro tem no Caio Jorge e no Matheus Pereira, seus 2 principais jogadores na atual temporada. No futebol da década de 90, anos 2000, isso aí rolava a cada 5 minutos em clássico, essa malícia. Tem uns aí, principalmente do Atlético, Leandro Donizete, Pierre. Se fosse essa forma rigorosa que o Atlético quer lidar com essa situação, Pierre e Donizete era pra estar
preso, né? Falar a verdade. Mas é como eu disse no início do vídeo: um dia da caça, outro do caçador. O Atlético quis jogar o Cruzeiro pra fogueira aí das redes, né? Acabou que o feitiço virou contra o feiticeiro. E o segundo vídeo que eu vou colocar para vocês é do Rodrigo Capello, de Estadão, ligando um dos aportadores da SAF do Atlético ao PCC, gente, que é o primeiro comando da capital. É a maior organização criminosa do Brasil, com atuação, obviamente, em São Paulo. Isso aí tá me cheirando a 2019, hein? O investimento feito por Daniel Vorcaro para ter parte da SAF do Atlético Mineiro tem origem em fundos que são investigados hoje pelo Ministério Público de São Paulo, parte da Operação Carbono Oculto. A suspeita é de lavagem de dinheiro, de ocultação de bens e de ligações com o PCC. Eu vou te contar melhor nesse vídeo qual é essa história. Só para a gente recapitular, a SAF do Atlético Mineiro tem vários donos. O acionista majoritário é o Rubens Menin e o filho dele, Rafael Menin. Tem também o Ricardo Guimarães, tendo uma parte relevante do negócio. E a FIGA, um fundo de vários atleticanos que colocaram dinheiro dentro desse fundo para fazer esse investimento. E eu já vou deixar claro desde o começo, nenhum desses personagens tem nada a ver com o escopo dessa investigação do Ministério Público de São Paulo e também dessa nossa reportagem. O ponto está no Daniel Vorcaro, que comprou 26,9% da SAF do Atlético usando um veículo chamado Galo Forte FIP, um fundo de investimento. E aí, o que eu e Demetrio Vecchioli, o repórter do Sport Insider, fizemos nessa reportagem foi seguir o dinheiro para entender qual é a possível origem dessa verba. E a gente fez isso por meio do site da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Lá você consegue encontrar dados sobre os fundos de investimento e também a carteira de investimento deles. Ou seja, quando um fundo investe em alguma coisa, aquilo passa a ser um patrimônio desse fundo e fica registrado na CVM. No topo da cadeia tem dois fundos que o Ministério Público está citando, e isso está documentado já, como fundos usados pelo crime organizado para lavar dinheiro. Os dois fundos se chamam Hans e Olaf. Deixando muito claro que quem está dizendo que esses dois fundos, Hans e Olaf, fazem parte do esquema, não sou eu, não somos nós, é o Ministério Público de São Paulo. E aí eu vou citar um trecho de um documento que inclusive está na Justiça de São Paulo. De acordo com o MP, os fundos de investimento são apontados como um pilar central na estrutura do crime organizado sob apuração, sendo instrumentalizados para diversos propósitos criminosos, principalmente a ocultação e a lavagem de capitais. Então, a gente parte dessa história do Hans e do Olaf, que são os dois fundos que estão implicados, e vai seguindo o dinheiro até chegar à FIP Galo Forte, com o investimento do Daniel Vorcaro para comprar e para deter uma parte da SAF do Atlético. Esses dois fundos estão na CVM e na carteira de investimentos deles a gente começa a traçar uma linha para entender para onde foi o dinheiro. Então agora a gente começa a fazer esse traçado. Primeiro, o Olaf tem um patrimônio de 19 bilhões e meio de reais. Isso segundo um retrato que está na CVM do mês de novembro de 2024, que é o mais recente. O Olaf investiu no Hans, que eu vou usar os nomes mais simplificadamente, mas eu estou falando de todos esses fundos de investimento. O Hans tem 35 bilhões de reais em patrimônio, e isso segundo um retrato de março de 2025, sempre tratando daquela data mais recente que se pode fotografar com base na CVM. Esses dois fundos já foram citados pelo MP como fundos com dinheiro ilícito e tiveram seus escritórios, inclusive, investigados. Teve um mandado de busca e apreensão em ambos, tanto no Hans quanto no Olaf, nos escritórios na Faria Lima, em São Paulo. E aí, seguindo esse traçado, o Hans faz um investimento em outro fundo chamado Alepo. E esse fundo tem um patrimônio de 15 bilhões e 700 milhões de reais em março de 2025. O Alepo investe no Maia, o Maia investe no Astralo, e o Astralo investe, por fim, no Galo Forte. E o Galo Forte, por fim, é aquele veículo que o Vorcaro usou para comprar uma participação sobre a Galo Holding SA. Galo Holding SA é onde se reúnem todos os donos da SAF do Atlético, incluindo Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e aqueles atleticanos que estão por meio da FIGA. Alguns pontos aqui são importantes. Um é que quando você faz essa busca de fundo a fundo, os valores dos patrimônios e os valores que eles investiram no fundo a seguir são sempre valores muito parecidos, próximos de 15 bilhões de reais, o que indica que
um fundo pertence ao outro, porque se o fundo é criado e ele detém exatamente o dinheiro que veio do fundo anterior, tem alguém na ponta que está abrindo esses fundos, e um modelo que, de acordo com o Ministério Público de São Paulo, é feito justamente para dificultar a localização da origem desse dinheiro. Um segundo ponto, nem tão importante, mas que coloca uma cor nessa história, é que todos esses nomes que eu estou citando, Hans, Olaf, tem também 2 fundos chamados Anna e Sven. Todos esses fundos são personagens do Frozen. Anna e Sven não estão nessa fila de investimentos fundo a fundo que chegam no Atlético, mas eles estão também recebendo investimentos do Hans. Então são todos nomes ali que têm essa similaridade meio engraçada e meio trágica para esse tipo de situação. Então, para recapitular, o que é importante aqui é que o dinheiro que pertence ao Galo Forte e que foi usado para comprar o Atlético Mineiro é um dinheiro que, quando você segue até a origem dele, ele vai estar atribuído a esses 2 fundos, Hans e Olaf, que, de acordo com o Ministério Público, são fundos usados pelo crime para ocultar. A gente não sabe dizer, com base nessas documentações, quem são os donos do fundo Olaf, que é aquele primeiro da fila. A CVM só expõe que o Olaf tem 3 cotistas, mas ela não deixa saber quem são esses cotistas. Então é por isso que a reportagem não chegou a essa resposta. E tem mais um detalhe: os gestores desses fundos são sempre o mesmo. É a REAG Investimentos, que inclusive nessa operação Carbono Oculto foi implicada como parte do esquema de ocultação da origem do dinheiro, dos donos dos bens, enfim. A REAG está precisando se defender nesse caso, e ela é a gestora da maior parte desses fundos. Ela só não é gestora do Galo Forte. Esse tem como gestão, tem a sua coordenação feita por uma outra empresa imobiliária, a Trustee. A gente procurou o Atlético Mineiro para que eles pudessem se posicionar, a diretoria do clube, os acionistas, e a resposta que a gente recebeu em nota foi a de que o Atlético não tem conhecimento desse tipo de irregularidade, que o Galo Forte FIP, que está registrado na CVM, tem a Trustee como gestora e que não tem nenhum tipo de implicação em relação a eles. Então é assim que o clube se posiciona. Nós procuramos o Banco Master do Daniel Vorcaro para que também tivesse ali o espaço para se posicionar. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não recebi essa resposta, mas pode ser que ela já esteja atualizada na minha coluna aqui no Estadão. Já a REAG disse em nota que, como prestadora de serviços de administração, ela é apenas a administradora dos fundos, ela não é a dona deles, usando aqui aspas que ela própria colocou na nota. Ela continua: no Brasil, a administradora de um fundo de investimento é a instituição legalmente responsável pela constituição, funcionamento e representação do fundo perante a terceiros e a CVM. E, adicionalmente, ela informa também que esse negócio de representação está, no momento, em negociações adiantadas para que seja vendido para outra empresa. Então, a REAG vai se desfazer desse ativo que ela tem. Essa é uma reportagem que eu fechei junto com o repórter Demetrio Vecchiori, do Sport Insider. Eu mesmo sou diretor do Sport Insider, além de colunista aqui do Estadão. Se você quiser ler toda essa reportagem, ver as artes, tirar mais dúvidas, eu recomendo que você acesse o texto aqui na minha coluna no Estadão. Cara, minimamente estranho. Para não dizer outra coisa, tá aí a matéria. Quem quiser conferir no Estadão, assinem lá, tá ok? Muito, mas muito esquisito. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Inclusive, quero saber a opinião de vocês, cara. Tá parecendo muito com o que aconteceu com o Cruzeiro aqui em 2019. Não sei vocês. Agora falando sobre a rivalidade entre Atlético e Cruzeiro, cara, o Cruzeiro sempre tentou uma política de boa vizinhança com o Atlético. E o Atlético, em vez de retribuir de forma carinhosa, isso aí é na história, viu? O Atlético sempre tentou, e na maioria das vezes conseguiu, o mal do Cruzeiro. Que o Cruzeiro fosse prejudicado dentro e fora de campo. Aí eu fico imaginando, cara, se não fosse o Pedrinho BH hoje dono do Cruzeiro, talvez o Atlético nem existiria, porque o BH, o supermercado BH, estampou vários e vários anos o patrocínio do Atlético. Mesma coisa do Cruzeiro, se não fosse o Pedrinho. Ter a rivalidade com o Atlético é algo importante, necessário. Mas tem que ser mais rigoroso, né? Inimigo dentro de campo, talvez até fora dele. Logicamente, sem infringir nada ilegal, obviamente. Mas os atleticanos, os caras,
estão muito, mas muito longe de ser amigos do Cruzeiro. Pelo contrário, né? São rivais. E tem que ser escancarado. São rivais, inimigos, odeiam o Cruzeiro. Pois o Cruzeiro é superior em história, em títulos, repercussão, por aí vai. E eles tentam reverter isso dentro e fora de campo. Mas não conseguem, nunca vão conseguir. Deram sorte na quarta-feira, num escanteio inexistente, e saiu o gol do Atlético. Era para ser mais uma vitória do Cruzeiro. Lá na Arena, meu rival venceu. Lá quem manda é o Cruzeiro. Dá para nascer um time mais pequeno, irrisório do que o Atlético Miligramas. Meus amigos estão de parabéns e eu espero que piore demais. Acabar não vai acabar. Afinal, a gente vai rir de quem, né, gente? Mas que a gente, se Deus quiser, vai ver os caras pagando pelo que fazem e pelo que falam. Eu vou viver isso aí ainda. Deixa o seu gostei no vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Fui. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. E eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é o grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais.